Então, chegamos então aqui à lição 2 do módulo 2, melhoria do espaço. Nesta lição, vamos falar de portas e janelas. Portanto, já vimos que o pavimento, as paredes e o teto são a base em termos visuais de todos os elementos da casa e é preciso mostrá-los limpos e em bom estado. As portas e as janelas são vãos que separam divisões e o interior do exterior e são também elas que vão estar, portanto as portas e as janelas vão estar de facto no radar dos potenciais compradores, no momento em que circulam pela casa, pelo imóvel. Por isso a fórmula é a mesma, limpeza e reabilitação. Comece por avaliar a porta de entrada, quer do lado exterior, quer do lado interior. Verifique as dobradiças e o estado de conservação da superfície da mesma. Tome as medidas necessárias para reabilitar a porta, que geralmente passa por envernizá-la. A porta de entrada é o segundo contacto do potencial comprador com o imóvel, com a casa. O primeiro aconteceu desde o exterior até à porta, por isso impressione o potencial comprador com uma entrada bem conservada e com boa apresentação. Todas as outras passagens com portas terão de ser avaliadas e limpas e reabilitadas se necessário. Por serem zonas de passagem, os potenciais compradores poderão estar mais atentos a essas zonas. Não queira que uma porta riscada ou com autocolantes de crianças traga experiência agradável dos compradores. Portanto, verifique se os puxadores estão a funcionar corretamente. Lembre-se que qualquer arranjo fica muito mais barato se for feito pelo proprietário, pelo vendedor, porque irá valorizar o imóvel e irá haver o retorno desse investimento. As janelas separam o interior do exterior, por isso a primeira coisa que tem de se fazer é a limpeza dos vidros, caixilhos e persianas. O vidro, particularmente, se não estiver limpo, compromete a entrada de luz. A reabilitação não pode faltar, se assim for necessário. Por isso, verifique se as janelas cumprem a sua função, ou seja, se separam o ambiente interior do exterior, por isso os mecanismos de abertura e as trancas têm de estar a funcionar, não podem estar partidas. Se for necessário, reforce o isolamento das frechas com silicone. Os parapeitos têm de ter a sua atenção, a atenção do proprietário, no que toca à limpeza e à reabilitação. Não tem que trocar todos os parapeitos da casa, tem de sim de os ter o mais apresentáveis possível, relembrando que a ideia de homestaging são renovações com orçamento limitado, mas criteriosas o suficiente para que o resultado seja o mais impactante possível. Queria aqui também acrescentar que o investimento e retorno do homestaging será tanto maior quanto mais bem cuidado. Quanto mais bem cuidada tiver sido a casa ao longo dos tempos em termos de manutenção. Portanto, se falamos de janelas, também temos de falar de cortinas, pelo menos certifique-se
que as cortinas emolduram a janela e não obstruem a luz do exterior. Se porventura tiver uma vista bonita para uma paisagem, pelo menos no dia da visita, tenha as cortinas recolhidas para que a vista possa ser apreciada. Se, por outro lado, a vista não for assim tão bela, tenha a cortina interior tipo véu translúcida que permite deixar, mesmo assim, passar alguma luz, mas ofuscar uma paisagem menos agradável, como por exemplo outros prédios. Em relação à cor da cortina, escolha uma cor mais neutra dentro dos tons do pavimento e das paredes. Desta forma, joga pelo seguro em termos de cor. Já que se está a falar de cor, os realces e os destaques deverão ser feitos em outros elementos como almofadas e elementos decorativos. Permita que as cortinas que ocupam campo visual relativamente grande façam parte da base sobre a qual toda a decoração se irá construir. Então, na prática, o que tem de fazer é verificar a limpeza de portas e janelas. O que puder fazer no momento, faça a limpeza dos vidros, é de extrema importância, porque pode comprometer a iluminação da divisão. Segundo, verificar o estado de conservação das portas. A porta de entrada é a primeira impressão da casa propriamente dita, e as portas de passagem estão mais na mira da atenção dos compradores, porque é por elas que circulam. Não se esqueça de averiguar se os puxadores funcionam. Terceiro, verificar o estado de conservação das janelas. Verifique se fecham corretamente, se os trincos estão intactos e se é necessário reforçar o isolamento com silicone. Prefira cortinas claras dentro do tom neutro do pavimento e das paredes. E se a vista for bonita, tenha-as recolhidas para que a paisagem possa ser apreciada. Mas se nem por isso, tenha uma cortina interior ligeiramente translúcida. Tomar nota do que tem de ser feito, por quem, quando, qual o orçamento disponível, e se contratar profissionais, peça 3 orçamentos e decida a partir daí. Então, esta foi a lição. Vemo-nos na próxima. Até já.